A parafatologia, página 12, segunda linha. O que é o conflito autoparadigmático e como identificar se estamos passando por esse tipo de conflito? Então, a gente falou há pouco a respeito do conflito autoparadigmático, que é geralmente quando a pessoa faz uma transição entre um paradigma e o outro. A gente não consegue abrir mão de um paradigma completamente do dia para a noite e absorver ou assumir o modelo de novo paradigma. Isso é um processo, ele é gradativo, ele é gradual, não dá para ser também muito vagaroso, mas ele acontece dessa forma mais gradativa. Então, geralmente, nesse período de transição, a gente pode vivenciar o conflito autoparadigmático. O que é isso? A gente já se informou das ideias, já concordou com elas, aceita, faz sentido, tem coerência, mas muitas vezes o nosso comportamento, a nossa atitude ainda é do paradigma anterior. Ou então, muitas vezes, a gente já pensa dentro desse paradigma atual, mas sente dentro do paradigma anterior. Então, é necessário autopesquisa para esse reajuste. E a identificação desse conflito é bem esse tipo de incômodo. É bem a vertente da incoerência. Né? Pensar de um jeito, agir de outro, ou sentir de um jeito e fazer de outro. Essa incoerência entre pensar, sentir, fazer, ela pode indicar esse conflito autoparadigmático. Interessante está me ocorrendo aqui, ver se você concorda. Eu acho que dentro dessa transição, muitas vezes ocorre uma espécie de dialética intraconsciencial, né? Sim. No sentido de você, se a gente considerar 3 elementos da dialética, né? Você mantém alguns aspectos, porque até na mudança de um paradigma para o outro, não quer dizer que haja um antagonismo ou uma diferenciação completa. Muitas vezes existem elementos em comum. Sim. De um paradigma que a pessoa antes adotava para o paradigma novo. Sim. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente pode colocar que um percentual ele Sim. permanece. Então você tem existe, um percentual de permanência. Por outro lado, você tem um percentual, muitas vezes grande até, de retirada de elementos do paradigma antigo, né, anterior, e você tem aquisição de novas variáveis que antes a pessoa nem considerava. Né? Então, mesmo aquele movimento dialético, e que não para por aí, né? Conforme a pessoa vai evoluindo, vai ficando mais lúcida, esse movimento ele continua, né? Sim, acho que você colocou muito bem essa complexidade, né, na transição. Realmente, vários elementos permanecem, outros se transformam, outros são eliminados mesmo. Né? É interessante da gente pensar, né, nessa dinâmica, isso que você está colocando, para a gente entender mais. Né? Sim, é complexo, né, Loche? Não é tão simples. E outra coisa que me ocorreu enquanto você falava, eu lembrei até de um exemplo que a gente dava muito em sala de aula, né? Até em faculdade e tal, a importância ou como muda a avaliação de uma situação conforme o nosso padrão de referência. Sim. Não é? Sim. Então isso é visível de um paradigma para o outro, que a pessoa adote. Sim. Então, por exemplo, uma menina jovem que ela é muito religiosa, né? Muito religiosa, e segundo a religião dela não pode haver o ato sexual antes do casamento. E vamos dizer que ela tem um namorado e ela está naquele conflito porque o namorado não segue aquela religião e quer ter o ato sexual, mas ela tem a religião dela que não pode. Lá pelas tantas, ela acaba cedendo e tem, até porque ela também queria, né, tinha um interesse, e acaba tendo o ato sexual, aquilo gera um conflito nela. Porque, segundo os valores dela, aquilo não poderia ocorrer antes do casamento. Chega num ponto que ela vai analisando aquela situação, aquele paradigma, ela vai vendo que aquilo não tem cabimento mais para ela, e ela muda aquele paradigma. Aquela condição da religiosidade acabou se esfacelando, não tem mais um valor que antes ela dava. Aquilo que antes era um problema, deixou de existir. Quer dizer, o ato sexual antes do casamento, para ela, não é mais um motivo de conflito. Simplesmente pelo quê? Não pela mudança do ocorrido, pela mudança da referência em avaliar o ocorrido. Sim, essa questão da referência é muito importante. Eu costumo dizer que é a vista de um ponto.
né? Em vez de ser O um ponto de vista, é a vista de um ponto. Ou seja, se eu mudo a vertente pela qual eu estou olhando para aquele objeto, para aquela situação, para aquele valor, provavelmente vai mudar a percepção que a consciência tem, né? O melhor seria se a gente conseguisse fazer essa transição, esse movimento para ampliar a nossa percepção o mais amplo possível. Passar de um ponto para o outro, né, isso que você está falando. E vai ampliando a percepção que se tem do mesmo contexto, do mesmo tema, da mesma questão.